pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Acabei de chegar da igreja, mas eu estava lá e eu recebi o entendimento de uma palavra e ficou forte no meu coração para compartilhar com vocês e eu vim aqui compartilhar com vocês. Então, preste atenção que eu creio que o Senhor pode falar ao seu coração através dessa palavra. Lá em Hebreus 11, lá no versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, que aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E essa palavra aqui, esse final ficou gravado no meu coração, que é galardoador do que o buscam. O que é ser galardoador? O que é galardão? Galardão é como um prêmio, como um presente, como uma recompensa. Que o Senhor fala que é necessário que aqueles que se aproximam dele, além de crer que ele existe, que ele é presenteador, que ele é recompensador daqueles que o buscam. E às vezes nós até cremos que Deus existe, nós até cremos que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, mas nós temos dificuldade de entender que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Quantas pessoas que nós conhecemos na nossa caminhada que eram pessoas incríveis na fé e aceitaram coisas assim do inimigo, ao invés de esperar o Senhor prover na vida delas, às vezes um casamento, às vezes um trabalho, uma provisão, e aceitaram coisas que não eram de Deus para a vida delas, e coisas que as afastaram do Senhor por não focar nessa verdade, por não ter essa verdade viva dentro da alma delas, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E o Senhor fala que ele vela com a palavra dele para cumprir. Então, mais do que o nosso desejo de que ele cumpra essa palavra na nossa vida, é a fidelidade dele em cumprir ela na nossa vida. E tem uma palavra que fala assim: ainda que demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Talvez você está vivendo um momento de um processo na sua vida, talvez você está vivendo um momento em que você não está vendo Deus agir na sua vida, que você está esperando algo do Senhor, ou vivendo algo de luta mesmo, algo de dor, de sofrimento. A palavra do Senhor diz: espera-o, porque certamente ele virá e não tardará. A gente precisa ter vivo o caráter de Deus na nossa mente. O nosso Deus é bom, portanto é impossível que ele faça algo ruim. Ele diz: a minha vontade ela é boa, e ela não somente é boa, mas ela é perfeita, e ela, além de ser perfeita, ela é agradável para nós. O Senhor Jesus diz: tomai de mim o meu fardo que é leve. O fardo de Jesus, os processos que ele coloca sobre nós são leves. Então, se você está vivendo isso, espera-o, porque certamente ele virá e não tardará. Ele diz assim na palavra dele também: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A especialidade do inimigo das nossas almas é colocar dúvida no nosso coração. Quando ele chega diante de Jesus, ele tenta fazer Jesus duvidar de quem ele era. Ele fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, você não deve ser, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Quando ele não consegue colocar essa dúvida no coração de Jesus, lá no final ele tenta fazer Jesus duvidar da provisão de Deus. Ele fala assim: então está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos para te guardar em todos os lugares. Então lança daqui de cima, porque está escrito lá que ele vai cumprir. E Jesus fala: não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele tenta fazer Jesus duvidar que Deus proveria, e é uma coisa que ele faz muito na nossa vida. Ele faz na minha, ele faz na vida de todo mundo. Eu tenho buscado andar em fé, eu tenho buscado conhecer o caráter de Deus, eu tenho buscado viver o plano que Deus tem para nós. Uma coisa que nós precisamos entender quando nós vamos para a fé é que a gente não deve chegar diante de Deus e falar: Senhor, aqui está o pacote dos meus planos para a minha vida. Eu quero casar, quero ter filhos, quero fazer isso, quero aquilo, quero essa profissão, então abençoa. Não, ele fala assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, os meus planos são melhores que os seus planos. Então ele está dizendo assim: os seus planos são pequenos diante dos meus. Ainda que você ache que eles são grandes, eles são pequenos diante dos meus. Os meus são maiores para você.
Então a gente devia chegar diante do Senhor, falar, Senhor, quais são os seus planos para minha vida? O que o Senhor planejou para mim? Me fala, coloca no meu coração. A palavra dele diz que ele opera em nós o querer e o efetuar. É claro que muitos dos sonhos que tem no nosso coração são o Senhor que colocou para nós. E ele vai cumprir na nossa vida. Porque se a gente ficar querendo que o Senhor abençoe somente aquilo que está na nossa mente, a nossa mente humana, ela é muito formatada pelo contexto em que vivemos, pelo sistema que nós estamos. Ele coloca muitos desejos no nosso coração que não são de Deus e que nós não precisamos e que não vai nos trazer alegria, que não vai ser bênção para nós, que nós vamos receber e daqui um pouco a gente vai dizer, para que eu tenho isso? Faz sentido nenhum, mas os planos que Deus tem para nós são maiores e são melhores. Entenda isso. O Senhor diz que ele escreveu todos os nossos dias no livro dele antes que um deles existisse. Ele diz que os planos dele são melhores, então ele tem um plano para a nossa vida. Confia no Senhor, confia na fidelidade do Senhor. E se demorar, eu falo para mim e para você, se parecer que demora, espera-o, porque certamente ele virá e não tardará. O nosso Deus é fiel, ele é bom. Tudo que nós passamos na nossa vida é fruto da bondade dele, da fidelidade dele. E nós não podemos deixar o inimigo colocar dúvida na nossa mente do caráter de Deus. Isso tem que ser base da nossa fé. Nós não podemos deixar o inimigo colocar dúvida na nossa mente do caráter de Deus. Ele é bom, ele nos ama e os planos dele são infinitamente melhores que os nossos, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que esse vídeo fale ao seu coração e que você venha entender, venha conhecer verdadeiramente a vontade de Deus para sua vida. Fica com Deus e Deus te abençoe.